Pesquisa Datatempo revela: mais de 70% do eleitorado de Belo Horizonte ainda não sabe em quem vai votar para a Prefeitura de Belo Horizonte em outubro deste ano. A âmbito nacional, Alexandre de Moraes e Elon Musk. O que esse embate pode gerar, hein? Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast 3 sobre os 3, que semanalmente discute os assuntos mais importantes nos três poderes. Estão comigo a editora de política de O Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina. Oi, Thalita, um prazer estar aqui, muito bom. E direto de Brasília, Francine Ferreira, editora de O Tempo lá na capital federal. Oi, Fran. Oi, Thalita. Oi, Marina. Vamos começar falando da pesquisa Datatempo, Marina e Fran. Afinal de contas, uma pesquisa que tem mexido aí com aqueles que são os pré-candidatos à prefeitura de BH. Vamos lembrar primeiro que é mais uma etapa da pesquisa Datatempo, a última, né? Foi divulgada em setembro do ano passado e é essa que começou a ser divulgada nesta semana. E a gente tem alguns pontos importantes, mas eu queria começar puxando desse dado que ainda assusta, né? Quando a gente fala de mais de 70% dos belo-horizontinos que ainda não sabem em quem vão votar para prefeito, isso preocupa. A eleição está longe? Sim. Para aqueles que não vivem a política como nós, né? Eu costumo dizer isso muito no ar, diariamente, mas a população ainda não ter definido o seu prefeito é um fato que chama atenção, né, Marina? Isso, Thalita, a gente precisa lembrar que essa é a segunda rodada, como você bem disse, né, e que a pesquisa é sempre um retrato do momento. Por isso que a gente, quando está fazendo aquelas matérias, as reportagens sobre a pesquisa, a gente sempre coloca, se a eleição fosse hoje, X% dos eleitores votariam desse e daquele jeito. Então isso é muito importante a gente frisar. E o que a gente vê com essa segunda rodada da Datatempo? A gente vê um cenário aberto, pulverizado, embolado mesmo, né? A gente vê um monte de candidato ali, ó, o primeiro empatado com o segundo empatado com o terceiro, que está praticamente empatado com o primeiro, o terceiro também está empatado com o quarto, com o quinto, com o sexto. A gente tem 7 candidatos com 2,5% ou menos, isso ou abaixo disso. Então a gente tem uma coisa muito aberta. E o cenário espontâneo, que é aquele que mostra a consolidação dos votos, traz isso realmente ali. 72% dos eleitores, né, que foram os entrevistados, não sabem em quem votarão. É esse cenário que mostra se aquele voto já está certo, se a pessoa tem certeza que vai votar nele. Porque quando a gente apresenta os nomes, a lista estimulada, muitas vezes o entrevistado às vezes nem sabe direito em quem votar e lembra, ouviu aquele nome, né, tem simpatia por aquele nome por uma profissão passada, né, alguém de comunicação, o outro que já foi jogador de futebol. Então isso conta muito. A espontânea, ela mostra a consolidação. E aqui ela está mostrando pra gente que não tem nada consolidado. O primeiro colocado nessa parte da pesquisa espontânea é inclusive o prefeito. Normal, natural, mas com 3,9% dos votos. Muito muito ainda, pouco, né? E o segundo colocado que vem depois dele é o Alexandre Calil, que é o ex-prefeito, com 3,2%, que sequer pode candidatar. A gente precisa lembrar que o mandato dele ainda está acontecendo, né? Ele abriu mão para tentar ser candidato a governador, mas não deu certo, aí ele não pode voltar para o cargo e o Fuad está aí terminando o mandato dele. Outra coisa que é interessante a gente falar também, que por que está aberto, é porque a gente ainda pode ter definições dos partidos. A janela partidária acabou, então agora a gente já sabe quem vai ficar em qual partido, essa etapa foi vencida, mas os partidos ainda não se definiram. É mais um efeito daquilo que a gente falava também, que neste ano a gente não tem aquele candidato mais forte, forte no sentido de popular, mais conhecido, mais consolidado como candidato, como era o caso do Calil. Tinha o Calil e todo mundo resolvia o que ia fazer com base nisso. Agora a gente não tem. Então, será que o Mauro Tramonte vai resolver voltar para a disputa? Que é o nome, inclusive, Marina, acho importante, desculpa te interromper, mas a gente falar sobre isso. É um nome que não aparece na pesquisa. Nós temos 13 nomes colocados e quando você traz essa informação de que 7 pessoas estão ali, 7 pré-candidatos estão empatados com 2% ou menos, significa muito e representa muito. Mas a gente não tem o nome do Mauro Tramonte, por exemplo, porque é um nome que oficialmente não estava colocado nem para pré-candidatura ainda. Ele negou a candidatura, né? Ele negou a candidatura. E a gente tem também o nome de João Leite, que ainda que tenha negado a sua pré-candidatura, tem um partido que por trás tenta sustentar, né? E que é uma figura também que está aparecendo aí, que nós vamos falar ao longo aqui dessa conversa. É isso. Se o Tramonte resolve voltar,
Se o pessoal mexe muito na direita, né? Será que com o Tramonte a gente tem o Pedro Ayrara, que agora provavelmente vai ficar embrumadinho mesmo, então já mexe um pouquinho ali. Será que o PSDB vai insistir com o João Leite? Será que o Viana e o Tramonte vão sair candidatos? Se um tiver, o outro vai sair? Então, tem muita coisa ali. Mas a pesquisa também traz alguns sinais pra gente, né? Eu já tô acabando, tá, gente? Rapidinho. Por exemplo, se a gente pega ali os 3 candidatos da frente, eles são de direita. É uma sinalização pra gente, né? Se a gente soma todo mundo ali, tô incluindo até o PSDB, tá? Porque o PSDB é de centro-direita, mas ele tem que se colocar tanto como oposição ao Lula, que eu vou me permitir aqui contá-lo como de direita. Mas até tirando o PSDB, a gente tem ali mais 40% quase de direita, e a esquerda tá circulando ali nos 30%. Esse é um então dado é um sinal. é um sinal e é um dado, Fran, que já vem e que pega uma tendência da pesquisa Datatempo de setembro. Quando lá em setembro, a Datatempo já revelava que o eleitorado de Belo Horizonte era mais à direita do que à esquerda. Então isso permanece. E aí quando a gente tem, por exemplo, pegando só a esquerda, a gente tem o Rogério Corrêa, que é o deputado do PT, como o nome mais rejeitado nessa pesquisa, né? Então quando a gente vai destrinchar, e é importante que a gente consiga fazer esse papel de destrinchar, para que a gente possa entender todos os lados. E aí cada um vai entender da forma que for conveniente. A gente fez uma matéria logo após o primeiro dia dessa divulgação, até com a Mariana Cavalcante, né, Marina? Dizendo que, veja como repercutiu, né, a Datatempo entre os pré-candidatos. A esquerda, por exemplo, a Gleide Andrade, teve com a Fran em Brasília recentemente, figura importante no Partido dos Trabalhadores, logo fez uma postagem, às primeiras horas da manhã. Rogério Corrêa é o nome que melhor pontua da esquerda na pesquisa Datatempo. Ainda que tenha uma rejeição grande, de fato, é o nome da esquerda que tem uma pontuação um pouquinho melhor. Então, cada um vai tirando ali da pesquisa e das pesquisas o que quer e o que quer levar para o seu eleitorado, né? E eu acho interessante quando a gente pega, pensando aí, quando a gente olha a direita, a PT, que aí é um outro recorte da pesquisa, né? Tô com uma cola aqui, mas vocês me ajudam qualquer coisa. Mas é o seguinte, que mostra a importância justamente também desses cabos eleitorais, né? Que vai ter um peso, que tem um peso neste exato momento em relação aí à disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte. O Bolsonaro com 26,9, né? E o Lula com 24,8. Calil com 18,2 e depois tem o governador Romeu Zema, né, com quase 15%. É interessante porque, principalmente quando a gente olha para a direita, então, se Bolsonaro ele tem uma importância como um cabo eleitoral e ele vai apoiar o Bruno Engler, então quando essa disputa for se afunilando mais, chegar o momento mesmo das eleições, isso pode reverter claramente não só em mais conhecimento sobre o nome dele, mas também ali nas urnas, que às vezes a pessoa ela não vai votar no candidato, seja por falta de um conhecimento maior ou outros motivos, mas aí ela aposta em quem é o padrinho daquele candidato. Então, se aquele candidato está me falando que é o melhor, irei fazer isso. Do outro lado, que eu acho que é um pouco mais interessante quando a gente amplia, por causa das questões das opções do Lula, né? Lula, obviamente, é um padrinho político importante. E ali, o PT tem colocado o nome de Rogério Corrêa sem... ele sendo o nome do PT e pronto, né? A Gleide falou isso, né? Não temos outra opção. Padilha também falou a mesma coisa. E é natural que no primeiro turno o partido queira ter sim um candidato próprio. Então, a depender de que modo o Lula também vai entrar nessa campanha de Rogério Corrêa, isso pode reverter também em votos no sentido quando a gente pensa num cenário polarizado de que, e aí a gente lembra das eleições de 2022, né? As eleições nacionais, que é justamente tipo um contra o outro, né? Basicamente isso. Então, para evitar é preciso votar no outro. Então, até se deixam outros candidatos que são ali de outras frentes, de outras visões ideológicas, num segundo plano para derrotar o principal, entre aspas, inimigos. Só que é interessante também que vem nesse momento, ganha mais força o quanto que o PSD vai querer ou não o Lula nessa disputa, quando a gente olha que o Fuad é desconhecido
para cerca de 60% das pessoas ouvidas por essa pesquisa, né? Então é interessante ver isso, quanto que também agora é o momento que esses pré-candidatos eles podem recalcular a rota e ver o que vai ser preciso fazer agora, seja para se tornar mais conhecido, que é o principal, e depois para que as pessoas acreditem, possam em outubro votar nelas, né? Mas é interessante a gente ver o papel, o quanto que vai ser definitivo esses cabos eleitorais. Porque se o Calil também resolver entrar ali e apoiar alguém, isso pode ser decisivo. Da mesma forma, Romeu Zema se for mais ativo. Então, é interessante quando a gente olha para as eleições municipais que se deve repetir, pelo menos o que a gente vê até esse momento, a questão da polarização, né? E eu acho que os dados de Belo Horizonte mostram isso e indicam isso nesse momento. Principalmente quando a gente sabe que o PT já falou que não vai abrir mão de um candidato de esquerda e do próprio PT na cidade, e o Bruno Engler já está confirmado aí com apoio de Bolsonaro, né? Isso que a Fran falou é muito interessante, né? Porque geralmente a pesquisa municipal, ela é muito guiada assim na personificação das coisas mesmo, né? Principalmente quanto menor a cidade, mais isso é presente. Porque eu voto na pessoa. Eu não voto no partido, eu não voto no padrinho. Isso geralmente é mais para eleição de deputado, senador. Mas a polarização, ela tá tão latente ainda na gente que ela vai ser o que vai guiar, provavelmente, essa disputa aqui em Belo Horizonte. Quem Lula disser, quem Bolsonaro disser, vai atrair ou vai repelir os votos realmente. Isso é muito interessante para esse cenário de agora. E acho que o Fuad precisa dar uma apertada no passo, porque em 6 meses... ele tinha 76% de desconhecimento e agora ele tem 60%. Ok, a campanha não começou, mas precisa dar uma apertadinha no passo ali. Se em setembro a gente falava, eu lembro perfeitamente, nós fizemos um podcast sobre isso. Se em setembro a gente falava que era muito melhor ser desconhecido do que rejeitado, e o prefeito, que certamente também, né, entende isso, e a equipe de marketing, se não entende, precisa entender. E a gente vê uma diferença muito grande já nas redes sociais, uma movimentação do próprio prefeito. Se naquele momento a gente tinha essa convicção e a gente fazia essa análise, hoje a gente faz de que sim, ainda continua sendo melhor ser desconhecido do que rejeitado. Mas a rejeição do prefeito tem crescido, ainda que de forma muito tímida, né? Não acompanha ali o seu desconhecimento, mas cresce exatamente porque fica conhecido. É natural, né? É natural. Se conhece. E a gente tem um outro retrato, que é um retrato também que não é... que acontece no Brasil inteiro, que é a questão da epidemia de dengue, né? Assim como nós vivemos a pandemia de Covid, que era a âmbito mundial. Mas quando a gente tem a epidemia de dengue e que afeta um país inteiro com uma saúde um tanto quanto prejudicada, não é lá essas coisas fora de epidemia. Numa epidemia, então, a gente tem uma piora muito maior. E a gente tem justamente a saúde, o atendimento público sendo o pior serviço avaliado em Belo Horizonte. Para quem está sentado na cadeira, é um desafio e tanto. O prefeito Fuad que anuncia um pacote enorme de obras, mas a população vai cobrar. Eu não quero obra, eu quero melhoria na saúde. Eu não quero ficar 7, 8 horas esperando atendimento de dengue. Eu não quero ver minha mãe, meu pai, meu filho. Eu não quero ficar deitado no chão de uma UPA. Eu não quero ver o hospital lotado com macas, uma em cima da outra. Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem estar sentado na cadeira para uma reeleição, é uma enorme desvantagem nesse período tão conturbado que a gente vive de saúde, né? Thalita, é uma coisa interessante, assim, porque... pode ser que a rejeição do Fuad, a avaliação de governo dele tenha piorado um pouco por causa da epidemia de dengue, é o que a gente imagina realmente, né? Mas pode ser também que seja um movimento natural, de que ele se torna mais conhecido, ele aumenta a rejeição. Aumenta natural e esperado. Aumenta o número de pessoas que gostam, aumenta o número de pessoas que também não vai gostar. E é muito interessante a gente ver essa avaliação, porque a gente vinha... Quando eu era editora de cidades, lá um tempinho atrás... era muito segurança e educação. Saúde também sempre teve muito presente. Com o passar dos anos, o transporte nas últimas pesquisas, não só dessa rodada, dessa eleição agora de 2024, mas as de 2022, as de avaliação de governo antes disso, depois disso, era sempre o trânsito e o transporte. Belo Horizonte demais. Na última rodada foi trânsito e transporte. E agora é a saúde. Como que aquilo que a gente falava, né, antes... que a eleição municipal ela tem a ver com a pessoa, com o serviço. Minha coleta de lixo está sendo feita, a saúde está boa, eu estou conseguindo me mover na cidade. Como que essas questões mesmo
municipais, né? Óbvio, tem que ser isso mesmo, como que elas são importantes. E como que é interessante ver que a polarização consegue, às vezes, dar uma balançada até nisso. Pois é. E aí, o transporte aparece também, porque a mobilidade vai ser o grande desafio para os pré-candidatos. Ô, Fran, eu queria voltar numa questão com você especificamente, quando você traz aí a questão do Bruno Engler ser apadrinhado por Jair Bolsonaro, né? A gente tem uma confusão muito grande na esquerda ainda. A própria Rede Sustentabilidade. Nessa pesquisa, por exemplo, a gente tem Ana Paula, né? E a gente tem Paulo Lamaque. A própria rede com o PSOL que não consegue aí definir de fato qual vai ser o nome, se vai ser de Bela Gonçalves e como que a esquerda vai caminhar. E essa confusão entre a esquerda prejudica a própria esquerda, né? Quando a gente tem um nome que é colocado como um nome que não tem mudança de forma alguma desde o ano passado, que é o nome de Bruno Engler, pode ser mais perigoso para a esquerda do ponto de vista estratégico mesmo, essa briga a 6 meses das eleições, né? O que a gente vê em BH é bem diferente do que a gente está vendo em outras capitais importantes, tanto para a direita quanto para a esquerda. Se a gente for olhar São Paulo, por exemplo, né, em que o PT decidiu abrir mão da cabeça de chapa e está apoiando o Guilherme Boulos, né? Marta Suplicy deve ir como vice, né? Tô usando deve ou pode, porque a gente está nesse momento de pré, né, candidatura, só ressaltar isso. E do Rio de Janeiro, o PT vai apoiar aí Eduardo Paes, né, do PSD. Então, a gente vê que o PT já abriu mão de capitais importantes, se a gente for pensar do tamanho do Brasil e tudo isso. Então, em BH se faz questão de ter o Rogério Correia. Mas em toda eleição, a gente vê que sempre tem essa questão desse campo chamado progressista, né? Dessa definição de escolhas. E sempre o PT era cobrado muito por abrir mão da cabeça de chapa, porque sempre tinha isso, né? O PT nunca abre mão da cabeça de chapa. Até em eleições nacionais, a gente também via isso, não só para presidente, mas como para governador. E dessa vez o PT está entendendo que em diversas capitais importantes, aqui eu estou trazendo um recorte só do Sudeste, né? Realmente o PT abriu mão de 2 pontos importantes. Vai ter em Vitória e vai ter em Belo Horizonte o nome próprio. Ao mesmo tempo, é importante para os partidos, principalmente em um primeiro turno, que eles têm ali um número na urna, né? Esse número na urna, ele faz diferença, porque às vezes as pessoas, no caso de vereadores, né, não vai votar no vereador ali, mas vai votar no partido. E isso, querendo ou não, ajuda ali nas chapas de vereadores. A gente sabe que tem um impacto direto você votar o número X, o número N, lá naquele momento. Daí, eu acho que esse primeiro turno, e Belo Horizonte, a gente viu isso muito nas últimas eleições, esse primeiro turno sempre é aquela salada de frutas, né? Uma sopa de letrinhas, são muito candidatos porque é o momento realmente dos partidos se colocarem ali para disputa. Eu acho que isso só deve mudar, né, pelo que a gente está vendo, se for chegando ali perto e ver que, olha, um candidato da direita escolhido por Bolsonaro, que vai ser Bruno Engler, tá com muito mais força, então a gente precisa entrar mais unido e mostrar a importância dessa união. Então fica naquilo de que cada partido precisa lutar pelo seu espaço e aí depois ver a questão ideológica, que foi o que aconteceu nas eleições nacionais de 2022, né? Quando a gente viu a federação ali do PT e tudo, e do outro lado da direita. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento realmente dos partidos testarem, ver se realmente vai ter, se o nome vai dar certo, porque o momento de errar é agora, né? Quando chegar ali o momento da campanha, registrada a candidatura, não vou falar que não tem como mais voltar atrás, mas é que parte do jogo já vai ter sido perdido. Mas, já finalizando, isso realmente faz falta ali, né? Porque quanto mais, se um candidato só tá tendo mais força, tem um discurso mais unificado, isso, querendo ou não, faz diferença ali no final, ali na ponta. Então, enquanto ainda estão arrumando, já tem um outro que tá um pouco mais pra frente. Aí também cabe da estratégia de cada marqueteiro, né? É isso. E aí a gente vai acompanhando, né? Porque data-tempo vai mexer muito ainda com os candidatos. E com a gente também. Até esse cenário ser consolidado, até de fato os nomes forem colocados, né? Até os partidos conseguirem decidir as alianças políticas e quem vai disputar ou não a prefeitura pela direita, pela esquerda, pelo centro, se é que vai ter o nome do centro também, né?
A gente vai discutir muito isso aqui ainda. E outras cidades também estão no radar, né, Marina? Então sim, a gente vai ter uma pesquisa atrás da outra agora. É isso. Até a eleição. É isso. Então a gente já pode prever os temas dos próximos 3 sobre os 3, que sempre vão falar aí também sobre a data tempo. Agora, ô Fran, tem um outro assunto também. As tretas. Que não tem como a gente deixar de falar. A Fran tá muito treteira, não tá? Pois Brasília tá muito treteira. Só quero paz, yoga, não tô dando conta. O tempo, nem vou conseguir fazer exercício hoje. Se você quer paz, você vai ter que conversar com um bilionário internacional, hein? Pois é verdade. O que tá acontecendo entre Alexandre de Moraes e Elon Musk? Conta pra gente. Pois é, a gente viu uma escalada desse embate no final de semana, né, com Elon Musk, que é aí o dono, né, proprietário do X, o ex-Twitter, atacando o ministro Alexandre de Moraes. Recuperou uma publicação antiga para acusar Moraes de censura, de cerceamento de liberdade de expressão e, mais do que isso, de falar que ele, de certa forma, obrigou a plataforma X a tirar do ar perfis e não explicou os motivos jurídicos. Enfim, foram várias acusações que continuaram rendendo e que levaram ao fato de Alexandre de Moraes incluir no inquérito das milícias digitais o nome do bilionário e também abrir um outro inquérito para apurar se Musk está fazendo, de certa forma, obstrução à justiça. Tudo isso foi um debate, né, que tomou conta das manchetes e tudo, mas que no final diz respeito a uma questão que a gente está vendo que não vai sair do papel tão cedo, ou pelo menos é isso que tem se mostrado, que é um debate importante, inclusive, que é de regulação das redes sociais. Hoje a gente tem 2 níveis dessa discussão, né, nas próprias redes sociais em relação a isso. Uma que é no Congresso, que tudo indica que vai ficar parado, que é o PL das fake news, e, ao mesmo tempo, a STF julga também a questão do marco civil da internet. Até então, esse julgamento lá no STF estava em banho-maria, porque eles estavam esperando uma decisão da Câmara em relação a isso, porque esse projeto do PL das fake news já tinha sido aprovado no Senado. Só que o Arthur Lira, presidente da casa essa semana, já sinalizou que vai ser aberto um grupo de trabalho para discutir o tema. Só que isso nada mais significa que olha, esse projeto não vai sair tão cedo da Câmara. Isso porque, se a gente lembrar, esse PL está tramitando desde 2020. Foi naquele ano que ele foi aprovado no Senado e depois foi para a Câmara. Desde então, a gente viu o Orlando Silva sempre vindo da entrevista e tudo falando, não, vou conversar com o relator para colocar em pauta. Só que, com o presidente para colocar em pauta. Só que isso nunca foi para frente. Quando chegou a ser colocado em pauta, o próprio relator pediu a retirada porque a derrota ali seria iminente. Então, que a gente vê uma discussão sobre isso e que paira sempre na questão de liberdade de expressão, uma vez que oposicionistas acusam, né, o judiciário e tudo de cercear aí a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, o STF está julgando 2 casos, mas num só julgamento, cujos relatores são Luiz Fux e Dias Toffoli, que trata sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata basicamente sobre a questão do seguinte, olha, hoje, quando um usuário ele publica, dissemina alguma coisa falsa ali, essas redes sociais precisam tirar esse conteúdo do ar se elas forem, de certa forma, aí provocadas judicialmente. E se caso elas não retirarem, aí sim, vai ter alguma sanção, alguma medida. Mas tanto que o PL chamado aí das fake news, como também esse marco civil da internet estava tentando fazer, é fazer que não, as plataformas precisam ser proativas nessas atividades, precisam retirar do ar, antes de medidas judiciais, informações falsas, afinal, elas estão lucrando no país com isso, então elas precisam ter mecanismos que possam evitar esse tipo de fake news, esse tipo de, enfim, informações falsas, etc. Mas o que a gente está vendo é que justamente essas discussões todas, elas estão sendo acaloradas, estão tendo vários ataques. O presidente Lula até saiu em defesa do Alexandre de Moraes e disse que o Musk nunca plantou um pé de capim no Brasil, então não poderia opinar sobre como funciona o judiciário brasileiro. Mas é importante a gente ter em mente que o que de fato deveria ser discutido, e porque precisam sim de normas muito claras em relação a isso,
é sobre a questão da regulação das redes sociais, do que se pode ser feito ou não, do que deve ser feito ou não, e principalmente é importante um outro ponto que é o respeito também das plataformas em relação ao judiciário brasileiro, às leis brasileiras, porque o que fica parecendo muitas vezes é que o que for decidido aqui não vai adiantar nada, porque a internet seria uma terra sem lei, como Alexandre de Moraes escreveu em caixa alta. Então, assim, avaliando hoje essa discussão ao longo dessa semana, o que a gente vê é muita bravata, e a discussão que deveria ser de fato feita não está sendo feita, principalmente no ano de eleições municipais, em que a gente sabe que a inteligência artificial e que essas questões de fake news, elas podem interferir sim em resultados eleitorais. Então essa discussão real é que deveria estar sendo feita de forma séria, mas é o que a gente vê que no momento não tá acontecendo. E se acontecer, pode ser por meio desse julgamento a partir de junho, mas é difícil que saia uma decisão a tempo das eleições até lá. Falei muito, desculpa. Não, mas explicou muito também, viu, Fran? E, gente, acho que é importante também a gente entender que é claro que esse assunto, por mais que ganhe mais força pela polarização, né? Alexandre de Moraes que é odiado pela direita e a gente vai ter aí alguns desdobramentos em todos os sentidos, né? A gente fala até em economia, e aí a gente vai discutir esse assunto aqui. Tenho certeza que vai ser tema de podcast também na semana que vem, né, Marina? Não vai ter jeito. Ô, Marina, falar em tema de podcast na semana que vem, nosso tempo acabou, viu, gente? Nós falamos muito hoje, passou rapidinho. Eu falei demais, desculpa aí, Marina. Eu falo mais de Moraes semana que vem. Semana que vem eu falo. 3 mulheres que quase não gostam de falar, não tô entendendo por que vocês estão pedindo desculpa aqui, não. Ô, Marina, e aí, me conta uma coisa. O que você tá achando que vai ser tema da semana que vem aqui no 3 sobre os 3? Uai, eu vou de dívida de Minas. Porque o Pacheco vai encontrar hoje, né? Vai ser com o vice-governador, a gente está gravando na quinta-feira, e a expectativa é que semana que vem os governadores se encontrem com o Pacheco, né? Com o governo também, para poder discutir o que vai ficar daquela proposta que eles vinculavam ali, educação, a redução da dívida, a redução de juros para pagamento. Então, o meu olhar vai para isso. E aí, Fran, me conta, o que você faz sua aposta? Não é Ctrl-C, Ctrl-V, não, mas eu concordo com a Marina. Eu acho que esse tema é um dos que a gente precisa ficar de olho na semana que vem. Eu também vou apostar nisso, viu, gente? E vou apostar ainda no embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, porque eu acho que a gente vai voltar a discutir isso aqui, porque parece que tá todo mundo aí querendo postar sobre e ganhar seguidores, ganhar likes em cima desse assunto e dessa discussão. Marina Schettino, editora de política de O Tempo, muito obrigada. Eu que agradeço. Francine Ferreira, editora de política no Tempo, lá em Brasília, muito obrigada. Eu que agradeço também. Tô repetindo a Marina. E lembrando a você que nos acompanha aqui no 3 sobre os 3, semanalmente você pode nos ouvir, nos acompanhar em todos os tocadores de podcast e também em youtube.com/o tempo. Vamos ver se na semana que vem Guilherme Braga tá de volta. Eu acho que sim, viu? Mas se mudar alguma coisa, eu conto pra vocês. Gente. E se ele estiver aqui na semana que vem, até a próxima. Até as próximas férias. Mês que vem, então mês que vem. Mês que vem eu volto. Um beijo pra vocês, viu, meninas e ouvintes? Obrigada pela companhia. Até a próxima edição. Tchau.